Viver na Idade Média era fazer parte de um mundo em constante transformação, ainda que de maneira lenta, muitas vezes imperceptível para aqueles que viviam dentro dele. Essa longa etapa da história ocidental, que se estendeu aproximadamente do século V ao século XV, é frequentemente retratada como uma época sombria, dominada pela ignorância, pela opressão e pela violência. Contudo, essa visão simplificada ignora a riqueza, a complexidade e a diversidade de experiências humanas que caracterizaram esse período. Ao longo de 1000 anos, populações inteiras moldaram suas vidas com base em tradições, crenças e estruturas sociais que sustentaram o funcionamento de aldeias, feudos, cidades, impérios e reinos. Compreender como era viver na Idade Média requer uma viagem profunda pelas diferentes camadas da sociedade medieval, suas instituições, seus costumes, seus conflitos e sua espiritualidade. A Idade Média começou oficialmente em 476 d.C., com a queda do Império Romano do Ocidente, quando Odoacro, rei dos Érulos, depôs o último imperador romano, Rômulo Augusto. Esse evento não foi visto com alarde pelas populações da época, mas marcou simbolicamente o fim da antiguidade e o início de uma nova era. O que veio depois foi um longo processo de reorganização do poder político, econômico e religioso. Os antigos territórios romanos se fragmentaram em reinos bárbaros, como os dos visigodos, ostrogodos, francos, ângulos e saxões, cada um com sua própria estrutura de governo, leis, cultura e relações com a Igreja cristã, que emergia como a principal instituição unificadora no continente europeu. Durante os primeiros séculos da Idade Média, conhecidos como Alta Idade Média, aproximadamente do século V ao século X, o mundo ocidental se viu mergulhado em insegurança, instabilidade política e regressão urbana. As cidades, antes centros vibrantes de cultura e comércio no Império Romano, foram abandonadas ou diminuíram drasticamente de tamanho. O foco da vida passou para o campo, onde pequenas comunidades agrícolas tentavam sobreviver sob o domínio de senhores locais. O latim, que era a língua comum no Império, começou a se fragmentar em diversas línguas românicas, como o francês, o espanhol, o português e o italiano. O comércio a longa distância entrou em declínio, e a economia tornou-se essencialmente agrária e de subsistência. Nesse contexto, o cristianismo se fortaleceu como elemento fundamental de coesão social. A Igreja Católica tornou-se a maior e mais poderosa instituição da época, regulando a vida espiritual e, muitas vezes, influenciando ou exercendo poder político. Os mosteiros foram os principais centros de produção intelectual, onde monges copiavam manuscritos, preservavam saberes antigos e desenvolviam novos conhecimentos teológicos e filosóficos. A educação formal era praticamente inexistente fora do clero, e a maioria da população era analfabeta. A transmissão do conhecimento se dava oralmente, por meio de tradições, canções, histórias e rituais. Com o tempo, a Idade Média evoluiu. A partir do século XI, o período conhecido como Baixa Idade Média trouxe importantes transformações. Houve um renascimento urbano e comercial, com o surgimento de novas cidades, mercados e rotas de comércio. As cruzadas, expedições militares religiosas promovidas pela Igreja, abriram caminhos de contato com o Oriente e trouxeram de volta à Europa conhecimentos antigos e novos produtos. A agricultura se desenvolveu com inovações como o arado de ferro e o sistema de rotação de culturas. A população cresceu, surgiram as universidades, e a arquitetura gótica começou a erguer suas catedrais imponentes. Mesmo com essas mudanças, o mundo medieval continuava profundamente marcado por desigualdades sociais, doenças, fome e guerras. A maioria das pessoas era composta por camponeses que trabalhavam em terras que não lhes pertenciam. Viviam sob um sistema de obrigações e deveres, protegidos por senhores em troca de tributos e serviços. O feudalismo, como ficou conhecido esse sistema, estruturava a vida política e econômica de forma descentralizada, com os reis tendo autoridade limitada e os senhores feudais exercendo controle direto sobre seus domínios. A lealdade era o laço fundamental entre senhor e vassalo, mais importante do que qualquer instituição nacional. A religião permeava todos os aspectos da vida medieval. A existência terrena era vista como uma preparação para a vida eterna. Cada infortúnio, como pragas, secas ou guerras, era interpretado como punição divina ou prova de fé.
A igreja ditava o calendário do ano com suas festas, jejuns e rituais. A salvação da alma era a principal preocupação, e os sacramentos eram essenciais: o batismo, a confissão, a comunhão, o matrimônio, a extrema-unção. As pessoas viviam com medo do pecado e do inferno, mas também com esperança na misericórdia divina. O clero exercia enorme autoridade moral, ainda que muitos membros da igreja fossem criticados por sua corrupção e acúmulo de riquezas. Dentro desse universo, havia espaço para diversos grupos e experiências: monges enclausurados em mosteiros, cavaleiros treinados desde a infância para defender seus senhores e a fé cristã, mercadores que cruzavam continentes, artesãos que transformavam matéria bruta em arte, mulheres que cuidavam da casa e dos filhos sob rígidos papéis sociais, crianças que desde cedo assumiam funções na economia familiar. Havia também às margens da sociedade, leprosos, mendigos, judeus perseguidos, mulheres acusadas de bruxaria, ciganos, estrangeiros. A ordem medieval era rígida, mas cheia de contradições, e nem sempre a prática correspondia ao ideal proclamado pelos manuais de conduta religiosa ou cavalheiresca. A partir do século XIV, a Idade Média entrou em crise. Uma série de acontecimentos abalou as estruturas que sustentavam o mundo medieval: a Grande Fome de 1315 a 1317, a Peste Negra em 1347, que matou cerca de um terço da população europeia, as guerras como a dos 100 anos entre França e Inglaterra, as revoltas camponesas, as heresias religiosas e o enfraquecimento da autoridade papal. Ao mesmo tempo, o surgimento de novas ideias e mentalidades começava a romper com o pensamento medieval. O humanismo, o renascimento das artes e da ciência, o crescimento das cidades, o fortalecimento dos estados nacionais e as reformas religiosas, como a de Martinho Lutero, prepararam o terreno para a transição à Idade Moderna. Mas durante muito tempo, a Idade Média foi vista de forma depreciativa. O termo medieval passou a ser usado como sinônimo de atraso, brutalidade, superstição. Foi somente com o avanço da historiografia moderna que os estudiosos começaram a valorizar esse período como um tempo de formação de culturas, instituições e valores fundamentais para a Europa e o mundo. A Idade Média legou à humanidade as universidades, as línguas vernáculas, as grandes catedrais, as bibliotecas monásticas, os códigos de ética cavaleirescos, o pensamento escolástico e o conceito de identidade cristã europeia. Ela foi, ao mesmo tempo, um tempo de fé e de medo, de rigidez e de criatividade, de isolamento e de intercâmbio. Portanto, para compreender como era viver na Idade Média, é preciso abandonar os clichês e mergulhar em uma realidade multifacetada, onde a vida cotidiana se entrelaçava com grandes ideais e onde a experiência humana era marcada tanto por sofrimento como por esperança. Nos campos, nos castelos, nas igrejas, nos mercados e nos campos de batalha, homens e mulheres viveram suas vidas com intensidade, deixando registros fragmentados, mas valiosos, que hoje nos ajudam a reconstruir esse passado fascinante. E é sobre essa reconstrução que nos aprofundaremos nas próximas partes deste vídeo, explorando com detalhes os aspectos mais importantes da vida medieval. Viver como camponês na Idade Média significava habitar um mundo pautado pela simplicidade, pela repetição das estações e pela necessidade constante de sobreviver com o mínimo. Para a imensa maioria da população europeia entre os séculos V e XV, a vida rural era tudo o que conheciam. As aldeias eram o centro de suas existências, e a terra era a base de todas as relações sociais, econômicas e espirituais. Um camponês nascia, vivia e morria em um raio de poucos quilômetros, tendo como horizonte apenas os campos, a floresta, o céu e a igreja de sua paróquia. As vilas eram compostas por poucas casas, erguidas de madeira e barro, com tetos de palha e chão de terra batida. Não havia ruas pavimentadas nem iluminação pública. Durante o inverno, o frio entrava por todas as frestas. No verão, a poeira e os insetos invadiam os ambientes. A casa típica de um camponês era composta por um único cômodo onde dormiam todos juntos, pais, filhos, e às vezes até os animais pequenos como porcos e galinhas. A lareira no centro era o coração da casa, ali se cozinhava, se aquecia e se rezava. Não havia mobília além de bancos rústicos, uma mesa de madeira tosca, talvez um baú, algumas cestas e uma cama de palha para os mais velhos ou doentes. O dia começava ao nascer do sol.
Ainda com o corpo entorpecido pelo frio ou pela fadiga, o camponês se levantava e preparava-se para o trabalho. Uma breve refeição, pão seco com água ou um caldo ralo, e já era hora de sair. O campo esperava, e com ele uma rotina que mudava pouco ao longo do ano. O trabalho variava conforme a estação: semeadura na primavera, colheita no verão, preparo do solo no outono e tarefas domésticas no inverno. O uso de ferramentas era limitado: enxadas, foices, pás e arados puxados por bois ou cavalos. O ritmo era ditado pela luz do sol, pelas chuvas e pela passagem dos meses. Cada plantio e cada colheita era uma aposta no equilíbrio da natureza. A base da alimentação camponesa era o pão, feito com cereais como trigo, centeio, aveia ou cevada. Quando o trigo era escasso, usava-se farelo de bolotas ou farinha de castanhas. Comiam também sopas espessas, feitas com nabos, couve, alho poró e, ocasionalmente, legumes secos. A carne era rara. Porcos, galinhas e ovelhas eram criados, mas muitas vezes mantidos vivos por mais tempo para aproveitar ovos, lã ou leite. Só em festas, casamentos ou feriados religiosos se abatiam animais para consumo. O leite era usado para fazer queijo ou manteiga, o que variava muito de região para região. Peixes e frutos do mar eram comuns em áreas litorâneas ou ribeirinhas. A cerveja de baixa fermentação era a bebida mais segura, pois a água frequentemente estava contaminada. As mulheres camponesas tinham um papel vital e multifuncional. Cuidavam da casa, dos filhos, dos animais menores, preparavam a comida, fiavam a lã, teciam, cuidavam da horta, colhiam lenha, ajudavam na colheita e fabricavam sabão, velas e até remédios com ervas. As crianças, desde muito cedo, também participavam da rotina, buscavam água, espantavam aves, ajudavam na colheita e cuidavam dos irmãos menores. Não havia infância como entendemos hoje. A partir dos 7 ou 8 anos, meninos e meninas já eram integrados ao mundo do trabalho. Brincadeiras existiam, mas eram breves, improvisadas e muitas vezes misturadas ao trabalho dos adultos. O calendário camponês era profundamente religioso. Cada fase do trabalho agrícola era acompanhada de orações e celebrações. Havia bênçãos para a semeadura, para a colheita, para a proteção contra pragas. A missa dominical era um momento de sociabilidade, mas também uma obrigação espiritual. Mesmo sem entender o latim, os camponeses participavam com fervor, ajoelhando-se, cruzando-se e entoando cantos em resposta ao sacerdote. A igreja era o único edifício de pedra da aldeia, geralmente decorado com afrescos que ensinavam passagens bíblicas e o juízo final. Era ali que se batizava, casava e velava os mortos. A fé era o alicerce da vida e também o consolo diante do sofrimento. A vida dos camponeses não era só feita de trabalho. Havia também momentos de festa e pausa. Os dias santos, feriados religiosos e festas locais marcavam o calendário e ofereciam breves instantes de alívio e celebração. Nessas ocasiões, havia dança, música com flautas e tambores, comidas especiais, jogos de argolas, corridas de sacos, lutas simbólicas e encenações de histórias religiosas ou folclóricas. As festas duravam horas ou mesmo dias. Os casamentos também eram momentos de grande importância, com procissões, banquetes simples e danças coletivas. Ainda que modestos, esses eventos criavam laços entre as famílias e reforçavam a coesão da comunidade. As doenças eram uma presença constante e muitas vezes inexplicável. Sem conhecimento médico, os camponeses recorriam a rezas, benzedeiras, ervas e promessas. Partos eram realizados por parteiras, com alto índice de mortalidade materna e infantil. Epidemias varriam aldeias inteiras: varíola, febres, disenteria e, mais tarde, a peste negra. Havia uma grande fé nos santos curadores e peregrinações a santuários em busca de milagres. As condições sanitárias eram rudimentares, o lixo era jogado fora da casa, e as fossas eram simples buracos no chão. Ratos, pulgas e piolhos eram onipresentes. O banho era raro, reservado a ocasiões especiais, como casamentos, e feito em bacias com água aquecida ao fogo. A justiça local era exercida pelo senhor feudal ou por seus representantes. Roubo, traição,
fuga ou desobediência podiam ser punidos com multas, trabalho forçado, prisão ou castigos físicos. As penas mais severas eram aplicadas em praças públicas para servir de exemplo. No entanto, dentro das comunidades, havia formas próprias de resolução de conflitos, baseadas em costumes e mediações coletivas. A solidariedade era vital, a ajuda mútua na construção de casas, na colheita, no cuidado com os doentes e na defesa contra perigos externos era comum. Isolamento significava vulnerabilidade. Apesar de tudo, muitos camponeses sentiam orgulho de sua terra, de sua comunidade e de sua fé. Transmitiam histórias, lendas, canções e orações de geração em geração. Havia uma sabedoria popular construída a partir da observação da natureza, dos ciclos da lua, do comportamento dos animais e das tradições orais. Alguns camponeses conseguiam prosperar modestamente, acumulando terras, comprando a própria liberdade ou migrando para vilas comerciais em crescimento. No entanto, para a maioria, a vida permanecia estática e repetitiva, moldada pela terra e pela fé. A relação com o senhor feudal era ambígua. Por um lado, o senhor protegia sua aldeia de saqueadores, garantida justiça e infraestrutura mínima como moinhos ou pontes. Por outro, exigia tributos em grãos, animais, trabalho ou moedas. O imposto ao senhor, chamado de corveia, podia significar dias inteiros de trabalho gratuito nas terras senhoriais. Além disso, havia o dízimo à igreja, o que diminuía ainda mais os recursos disponíveis para a família. Rebeliões aconteciam, mas eram raras e de alto risco. A servidão não era escravidão, mas limitava severamente a mobilidade e a autonomia. Viver como camponês na Idade Média era enfrentar um cotidiano marcado por sacrifício, tradição e esperança. Não havia utopias ou sonhos de grandeza. O céu era o ideal de recompensa, e a terra era o campo de provas. A cada colheita, a cada nascimento, a cada missa, renovava-se o pacto silencioso com a existência. Embora o mundo ao redor mudasse lentamente, os camponeses eram os que mantinham a Europa de pé, geração após geração, lavrando os campos, rezando por chuva e criando as bases para a sociedade medieval. Durante a maior parte da Idade Média, a sociedade europeia foi organizada segundo um sistema político, econômico e social conhecido como feudalismo. Esse modelo não surgiu de forma repentina, mas como resultado da desintegração do Império Romano do Ocidente, do colapso da autoridade central e da necessidade crescente de segurança e sustento em um ambiente marcado pela violência, pela instabilidade política e pela ruralização. O feudalismo representava uma maneira prática de organizar a vida em comunidades descentralizadas, onde o poder estava dividido entre numerosos senhores locais, cada um com seus próprios domínios e vassalos. Para entender a estrutura feudal é necessário analisar suas bases econômicas, seus vínculos de lealdade e proteção, e os papéis distintos desempenhados por nobres, clérigos, servos e senhores. O centro da vida feudal era o feudo, uma extensão de terra concedida por um senhor a um vassalo em troca de serviços, principalmente militares, e fidelidade. A terra era o recurso mais valioso da época, pois sustentava economicamente todas as atividades humanas. Não apenas fornecia alimentos por meio da agricultura, mas também madeira, pasto, caça, e servia como fonte de tributos e poder. Cada feudo era uma pequena unidade autossuficiente, onde a maioria da população produzia para seu próprio consumo e vivia sob a autoridade direta do senhor. A economia era essencialmente agrária e descentralizada, com pouco uso de moedas e baixa circulação de bens e pessoas. Na base da pirâmide social estavam os camponeses, que podiam ser homens livres ou servos. Os servos, embora não fossem escravos, estavam ligados à terra e ao senhor. Não podiam abandoná-la sem permissão e deviam tributos, trabalho e obediência. Em troca, tinham o direito de cultivar partes do feudo para sua sobrevivência. Os camponeses viviam em aldeias anexas às terras do senhor, utilizavam seus moinhos, fornos e prensas mediante pagamento, e deviam fornecer parte da colheita como tributo. Essa obrigação podia incluir também a corveia, ou seja, dias de trabalho gratuito nas terras do senhor, além de outras taxas e impostos em caso de casamento, morte de um membro da família ou uso de certos recursos naturais. Acima dos camponeses estavam os senhores feudais, membros da nobreza, que possuíam terras e detinham poder político, judicial e militar sobre seus domínios.
Cada senhor era, em seu território, uma espécie de pequeno rei, aplicava leis, cobrava impostos, mantinha soldados e podia travar guerras com outros senhores. Os castelos, símbolos do poder senhorial, não eram apenas residências, mas fortalezas defensivas, centros administrativos e postos de vigilância. Localizados em pontos estratégicos, como colinas, cruzamentos de rotas ou margens de rios, os castelos protegiam os habitantes locais e representavam o domínio do senhor sobre as terras ao redor. A relação entre senhores e vassalos era formalizada por meio do juramento de fidelidade. Um nobre podia tornar-se vassalo de outro mais poderoso, recebendo um feudo em troca de lealdade e apoio militar. O ritual de vassalagem era um ato solene, com gestos simbólicos como ajoelhar-se e colocar as mãos entre as do senhor, selando o vínculo com um beijo e uma promessa. O senhor, por sua vez, prometia proteger o vassalo e garantir-lhe o direito à terra. Essa relação era a base das alianças políticas medievais e estruturava toda a aristocracia europeia. Um mesmo nobre podia ser senhor de alguns e vassalo de outros, criando uma rede complexa de obrigações e dependências mútuas. Acima dos nobres estavam os reis, que detinham o título de soberanos de reinos inteiros, mas nem sempre tinham controle real sobre todas as terras. Na prática, muitos reis medievais eram mais fracos do que seus vassalos mais poderosos. Seu poder se limitava muitas vezes às suas próprias terras, o domínio real, e sua autoridade dependia da lealdade dos grandes senhores. Por isso, o rei precisava negociar, fazer alianças, conceder privilégios e evitar confrontos com a nobreza. A centralização do poder real só começaria a se fortalecer com o surgimento dos Estados Nacionais no final da Idade Média, quando os reis passaram a impor impostos diretamente e a formar exércitos permanentes. Outro pilar da estrutura feudal era a Igreja. A hierarquia eclesiástica funcionava de modo paralelo à estrutura laica, com o Papa no topo, seguido pelos arcebispos, bispos, abades, padres e monges. A Igreja era proprietária de vastas extensões de terra e funcionava também como senhor feudal, cobrando dízimos e mantendo sob sua autoridade tanto camponeses quanto nobres. Além do poder espiritual, exercia influência política por meio de conselhos, alianças com reis, participação em coroações e até excomunhões. A Igreja atuava também como principal agente de educação e cultura, preservando manuscritos, registrando eventos e orientando a moralidade pública. A estrutura social era dividida em 3 ordens: os que oram, clero, os que combatem, nobreza, e os que trabalham, camponeses. Essa tripartição era vista como natural e desejável, pois se acreditava que Deus havia atribuído a cada um seu papel. A harmonia social dependia da obediência e da cooperação entre essas ordens. O clero cuidava da salvação espiritual, a nobreza protegia e governava, e os camponeses garantiam o sustento de todos com seu trabalho. No entanto, essa estrutura idealizada escondia tensões e conflitos. A exploração dos camponeses, a ganância de alguns nobres, a corrupção dentro da igreja e a luta entre diferentes senhores eram frequentes e, por vezes, violentas. As guerras eram parte integrante da lógica feudal. Como não existia um poder central forte que impedisse os conflitos locais, os senhores frequentemente se enfrentavam por disputas de terras, heranças ou vinganças pessoais. Exércitos privados, formados por vassalos e soldados contratados, eram mobilizados com frequência. Os combates podiam durar semanas ou anos, e afetavam profundamente os camponeses, que perdiam colheitas, casas, animais ou mesmo a vida. A cavalaria era o símbolo da nobreza guerreira, cavaleiros treinados desde a juventude, com armaduras, espadas e códigos de honra que os distinguiam do restante da população. A guerra era vista como um meio legítimo de resolver disputas, mas também como uma atividade nobre, ligada à glória, à fé e ao serviço ao senhor ou ao rei. A justiça feudal era exercida localmente. Os senhores podiam julgar os delitos ocorridos em seus domínios, aplicar penas e resolver disputas entre camponeses ou entre vassalos. Havia assembleias e tribunais locais, onde testemunhas eram ouvidas, juramentos prestados e decisões tomadas com base em costumes e tradições. As penas variavam de multas e castigos físicos até execuções públicas, em casos graves. A interferência do rei ou de instâncias superiores era rara e limitada. A Igreja também tinha seus tribunais,
especialmente para julgar crimes morais, heresias e questões envolvendo clérigos. A coexistência de justiças laica e eclesiástica gerava disputas de competência e conflitos de autoridade. No interior dessa estrutura feudal, as lealdades pessoais eram mais importantes do que a ideia de nação. A identidade das pessoas estava vinculada à sua aldeia, à sua paróquia, ao seu senhor ou à sua linhagem. Não se falava em cidadania como conhecemos hoje, nem em nacionalidade. O pertencimento era definido por vínculos diretos, concretos e muitas vezes hereditários. A mobilidade social era extremamente limitada. Um camponês dificilmente ascenderia à nobreza, e um nobre perderia seu status apenas em casos de falência, exílio ou desgraça moral. Ainda assim, havia exceções: servos libertos, mercadores enriquecidos, cavaleiros bem-sucedidos, que, embora raros, revelam as brechas no sistema. A estrutura feudal perdurou por séculos, mas não era estática. Com o tempo, mudanças internas e externas enfraqueceram suas bases. O crescimento das cidades e do comércio, o surgimento de uma nova classe urbana, a burguesia, o uso crescente de moedas, o fortalecimento do poder régio e a formação de exércitos profissionais diminuíram a importância da nobreza guerreira. A peste negra, ao dizimar grande parte da população camponesa, aumentou o valor do trabalho rural e permitiu aos trabalhadores negociar melhores condições. O sistema de servidão foi progressivamente substituído por contratos de trabalho assalariado em muitas regiões. Mesmo com seu declínio, o feudalismo deixou marcas profundas na organização da sociedade europeia. Seu legado pode ser visto nas divisões territoriais, nas leis consuetudinárias, nos títulos de nobreza, nos brasões de família, nas instituições políticas e jurídicas, e até na cultura ocidental. A mentalidade feudal, com sua ênfase na lealdade, na honra, na hierarquia e na tradição, influenciou séculos de pensamento e comportamento. A religião permeava todos os aspectos da vida medieval, desde o nascimento até a morte, desde os gestos mais cotidianos até os grandes eventos políticos. Na Europa da Idade Média, o cristianismo não era apenas uma fé individual, mas a estrutura moral, social, política e cultural que organizava a existência das pessoas. A Igreja Católica era a instituição mais poderosa e influente da época, controlando territórios, cobrando impostos, moldando comportamentos e oferecendo o único caminho possível para a salvação da alma. Deus, o céu, o inferno, os anjos, os santos e os demônios eram realidades tão presentes e concretas quanto os reis, os senhores feudais e os campos de cultivo. Com efeito, entender a espiritualidade medieval é compreender o coração e a mente de seus habitantes. Desde o batismo, normalmente realizado poucos dias após o nascimento, o indivíduo era inserido na comunidade cristã e, por consequência, na ordem social e espiritual dominante. Era impensável alguém não ser batizado, pois isso o colocaria fora da proteção de Deus e da convivência com os demais. A cerimônia ocorria na igreja local, conduzida pelo padre, com água benta, sinais da cruz e unção com óleo sagrado. O nome do recém-nascido, quase sempre de origem bíblica ou associado a santos, era escolhido com cuidado, pois acreditava-se que ele influenciaria o destino da criança. A partir dali, cada fase da vida estava entrelaçada com ritos religiosos: a primeira comunhão, o casamento, a confissão, o funeral. Não havia grandes decisões ou eventos que não envolvessem a igreja ou suas práticas. Os domingos e as festas religiosas eram os pontos centrais do calendário. O descanso dominical não era apenas um direito, mas uma obrigação. Ir à missa fazia parte da rotina espiritual e social. Ainda que a maior parte da população não compreendesse o latim, a língua da liturgia, os fiéis seguiam com atenção os gestos do padre, ajoelhavam-se, respondiam com orações memorizadas, e observavam o momento da consagração com temor reverente. Os sinos da igreja marcavam as horas de oração, chamavam para as celebrações, e anunciavam mortes, casamentos, nascimentos ou perigos iminentes. As festas litúrgicas como o Natal, a Páscoa, o Pentecostes, o Corpus Christi e o Dia de Todos os Santos eram ocasiões de grande importância. Nessas datas, a vila se reunia, realizavam-se procissões, encenações bíblicas, banquetes e danças. A vida coletiva era ritmada pelo tempo sagrado tanto quanto pelo tempo das colheitas. O medo do pecado e do inferno era constante.
O povo acreditava firmemente que a alma, após a morte, seria julgada por Deus e destinada ao céu, ao purgatório ou ao inferno. O purgatório, um espaço de purificação dolorosa, podia ser aliviado com orações, missas encomendadas e indulgências. O inferno, por sua vez, era descrito com vívidos detalhes em sermões e pinturas, um local de fogo eterno, demônios cruéis, torturas sem fim. As igrejas, inclusive, exibiam afrescos e esculturas mostrando almas sendo castigadas por sua avareza, luxúria, orgulho, preguiça, entre outros pecados capitais. Esses elementos não tinham apenas função decorativa, mas pedagógica. Era preciso assustar para educar, para conduzir à penitência e à obediência. Os pecados deviam ser confessados ao padre, que atuava como mediador entre o fiel e Deus. A confissão era, ao mesmo tempo, um ritual espiritual e um mecanismo de controle social. Após ouvir os pecados, o padre prescrevia penitências, que podiam incluir rezas, jejuns, peregrinações, esmolas ou outras ações reparadoras. O fiel era então absolvido e reintegrado espiritualmente à comunidade. A confissão regular, especialmente antes da Páscoa, era obrigatória. A excomunhão, a exclusão formal da comunidade cristã, era uma das punições mais temidas, pois significava a morte social e espiritual. A figura do padre era central na vila medieval. Era ele quem celebrava missas, batizava, casava, enterrava, aconselhava, repreendia, ensinava os rudimentos da doutrina. Mesmo quando pouco instruído, sua autoridade era imensa. Acima dele, estavam os bispos, responsáveis por grandes territórios, e no topo da hierarquia, o Papa, em Roma, visto como o sucessor de São Pedro e o representante de Cristo na terra. A obediência ao Papa era, pelo menos oficialmente, universal. A Igreja era simultaneamente uma entidade espiritual e política. Controlava feudos, administrava rendas, influenciava reis e nobres, participava de guerras, organizava cruzadas. Os mosteiros eram centros espirituais, intelectuais e econômicos. Monges e monjas faziam votos de pobreza, castidade e obediência, dedicando suas vidas à oração, ao estudo e ao trabalho. Os mosteiros seguiam regras rígidas, como a de São Bento, que estruturava o dia em momentos fixos de oração, os ofícios, leitura e labor manual. Nessas instituições preservava-se o conhecimento clássico, copiavam-se manuscritos, produziam-se remédios e alimentos, acolhiam-se peregrinos e doentes. Os monges também atuavam como cronistas, registrando eventos importantes da época com detalhamento e, por vezes, com viés religioso. Para muitos fiéis, os mosteiros eram lugares sagrados, onde a presença de Deus era mais palpável. A devoção aos santos era um aspecto vital da espiritualidade medieval. Os santos eram vistos como intercessores entre os humanos e Deus. Cada vila, cada profissão, cada doença tinha um ou mais santos protetores. Havia santos guerreiros, como São Jorge, santos curandeiros, como São Brás, santos para causas impossíveis, como Santa Rita, e santos para os animais, como São Francisco. Suas imagens ocupavam altares, seus nomes eram dados às crianças, suas relíquias, pedaços de ossos, roupas, objetos, eram veneradas com fervor. Possuir uma relíquia importante podia transformar uma igreja local em destino de peregrinação e fonte de renda. As peregrinações eram práticas religiosas e sociais de grande relevância. Pessoas viajavam centenas ou milhares de quilômetros para visitar santuários sagrados, pedir curas, pagar promessas ou buscar perdão. Os destinos mais importantes incluíam Santiago de Compostela, Roma, Jerusalém, em menor escala, igrejas locais com relíquias milagrosas. A viagem era longa, arriscada, dispendiosa. Peregrinos enfrentavam bandidos, doenças, fome e intempéries. Carregavam cajado, bolsa com oferendas, e usavam sinais identificadores como conchas ou cruzes. No caminho, podiam encontrar hospitalidade em mosteiros, albergues ou casas de devotos. O peregrino era respeitado como alguém em busca de Deus, mas também era observado com curiosidade, às vezes, desconfiança. A religião influenciava também a arquitetura e a arte. As igrejas românicas, com paredes grossas e pouca luz, davam sensação de segurança e solenidade. Já as catedrais góticas,
com arcos altos, vitrais coloridos e abóbadas elegantes, simbolizavam a elevação da alma a Deus. Cada elemento tinha sentido. Os vitrais contavam histórias da Bíblia para os analfabetos, as esculturas ilustravam o juízo final, as rosáceas simbolizavam o infinito. A arte medieval era quase sempre religiosa, feita para ensinar, inspirar e disciplinar. Pinturas, tapeçarias, iluminuras de livros, canções e peças teatrais transmitiam os valores cristãos e reforçavam a centralidade da fé. Mesmo assim, a espiritualidade popular nem sempre coincidia com a doutrina oficial. Muitas crenças e práticas provinham de tradições pagãs adaptadas ao cristianismo. Celebravam-se datas agrícolas com santos cristãos, usavam-se amuletos e bênçãos para afastar espíritos ou curar doenças, realizavam-se procissões em campos e florestas pedindo chuva ou afastando pragas. A Igreja tolerava algumas dessas práticas, condenava outras como superstição ou heresia. Em épocas de crise, como fomes ou epidemias, crescia a busca por milagres, visões, penitências coletivas e até movimentos messiânicos. A heresia era o maior perigo espiritual àqueles que pregavam doutrinas contrárias à fé oficial, como os cátaros ou os valdenses, eram perseguidos, julgados e, muitas vezes, condenados à morte. A Inquisição foi criada para investigar e reprimir essas ameaças. Tribunais inquisitoriais interrogavam suspeitos, buscavam confissões, exigiam retratações. A tortura era permitida em certos casos. Os condenados podiam ser presos, excomungados ou queimados em público, como forma de purificação e exemplo. O medo da heresia era real, pois acreditava-se que ela não só colocava em risco a alma do indivíduo, mas contaminava toda a sociedade com o erro. Apesar da rigidez, a fé era fonte de consolo, esperança e sentido. Diante da insegurança da vida medieval, guerras, fome, doenças, a promessa de salvação, a proteção dos santos e a presença constante de Deus ofereciam uma estrutura de compreensão e resistência. As orações marcavam os dias, as igrejas acolhiam os aflitos, os ritos acompanhavam os ciclos da vida. A espiritualidade medieval era uma rede densa de crenças, símbolos, práticas e emoções, que ligava o céu e a terra, o sagrado e o cotidiano, o indivíduo e a comunidade. Na Idade Média, a nobreza era a classe dominante, responsável não apenas pelo poder militar e político, mas também por manter a estrutura social e cultural do mundo feudal. Ser nobre significava pertencer a uma elite que detinha terras, privilégios e responsabilidades. A nobreza era uma casta hereditária, onde o nascimento determinava o destino. Filhos de nobres eram educados desde cedo para desempenhar funções militares, administrativas ou religiosas, conforme o status e o prestígio da família. Ao redor deles girava a vida nos castelos, os códigos da cavalaria, os torneios e os rituais de prestígio. Neste universo, a força era sagrada, a honra era a lei, e a terra era a medida do poder. Os castelos medievais eram centros de poder, símbolos de autoridade e bastiões de defesa. Construídos em pontos estratégicos, colinas, margens de rios ou fronteiras, combinavam arquitetura militar e residencial. No início, muitos castelos eram feitos de madeira, mas com o tempo, foram substituídos por estruturas de pedra, mais resistentes a ataques e ao tempo. O castelo típico incluía muralhas espessas, torres de vigia, um portão com ponte levadiça e fosso, além do pátio interno com capela, estábulos, cozinha, depósitos e a torre de menagem, onde residia o senhor e sua família. As janelas eram estreitas, mais para proteção do que para iluminação, e o frio era constante. Tapetes, tapeçarias e lareiras tentavam tornar os interiores menos ásperos. Mas a vida no castelo, apesar do luxo relativo, era também marcada por dureza, vigilância e obrigações incessantes. O senhor feudal, conde, barão, duque ou cavaleiro, exercia autoridade sobre as terras e os camponeses. Recebia impostos, rendas, serviços e lealdade. Em troca, oferecia proteção e garantia de ordem. Sua casa era a corte local. Nele recaía o dever de manter exércitos, aplicar justiça, apoiar o clero e manter a paz nos domínios. Era comum que um nobre servisse a um senhor maior, como um rei ou um duque, a quem devia fidelidade. A cerimônia do juramento de vassalagem era solene e simbólica, de joelhos, com as mãos juntas como em oração,
o vassalo prometia lealdade, auxílio militar e respeito. Em troca, recebia terras, títulos e proteção. Esse sistema de lealdades entrelaçadas formava a base do feudalismo. A educação de um nobre começava cedo. Os meninos, por volta dos 7 anos, eram enviados à corte de outro senhor para aprender boas maneiras, equitação, caça, leitura básica, religião e o manejo de armas. Aos 14, tornavam-se escudeiros, servindo diretamente um cavaleiro. Aprendiam a cuidar do cavalo e das armas, acompanhar nas caçadas, treinar com espadas de madeira, observar os códigos de conduta. Aos 21 anos, o jovem era armado cavaleiro numa cerimônia que misturava rito religioso e celebração marcial. Depois de passar uma noite em oração, ele recebia a bênção de um padre, vestia a armadura, e era tocado no ombro com uma espada, símbolo da honra e da responsabilidade. Ser cavaleiro não era apenas um ofício militar. Era um ideal. O código da cavalaria exigia lealdade ao senhor, coragem no combate, proteção aos fracos, respeito às mulheres, cortesia e generosidade. Na prática, esses valores nem sempre eram seguidos, mas serviam como modelo de comportamento. A figura do cavaleiro romântico, que lutava por justiça ou pelo amor de uma dama, foi celebrada em canções, poemas e lendas. Os trovadores, poetas itinerantes, cantavam as gestas de heróis como Roldão, Tristão, Lancelot ou o próprio rei Arthur. Essas histórias moldavam o imaginário da época, reforçando a identidade da nobreza como defensora da fé, da honra e da ordem. Os torneios eram ocasiões para os cavaleiros demonstrarem sua força, habilidade e prestígio. Organizados em grandes campos próximos aos castelos, atraíam nobres de várias regiões e multidões de curiosos. Havia justas, duelos com lanças entre dois cavaleiros montados, melés, batalhas simuladas entre grupos, e competições de arco, espada ou luta. Os vencedores ganhavam prêmios, fama e, muitas vezes, o favor de uma dama. A etiqueta era rigorosa, as cores, os escudos, os símbolos, tudo tinha significado. Um cavaleiro podia dedicar sua vitória à senhora de seu coração, entregando-lhe a lança ou a faixa usada no combate. Mas os torneios também podiam ser perigosos, havia ferimentos, mortes e rivalidades reais. As damas da nobreza tinham um papel essencial, embora limitado pelas normas patriarcais. Eram educadas para administrar a casa, costurar, cantar, rezar e, quando possível, ler. As que ingressavam em conventos podiam estudar com mais profundidade. Muitas exerciam grande influência, especialmente em tempos de guerra ou ausência do marido. Algumas senhoras comandaram castelos, negociaram alianças, intercederam em conflitos. O casamento era quase sempre arranjado, visando alianças políticas ou ampliação de terras. A mulher levava um dote ao casamento, e passava da tutela do pai à do marido. Ainda assim, havia espaço para iniciativas individuais, e muitas damas se tornaram patronas de artistas, religiosas respeitadas ou figuras carismáticas na vida local. A vida cotidiana nos castelos não era feita apenas de guerra ou cerimônia. Havia momentos de lazer, como banquetes, música, caça, jogos e festas religiosas. Os banquetes reuniam dezenas ou centenas de pessoas em grandes salões. Servia-se carne de caça, peixe, pão, vinho, frutas secas, queijos e doces. Comiam-se com as mãos ou com punhais, partilhando tigelas. A etiqueta regulava o comportamento à mesa, desde quem se sentava ao lado de quem até o tipo de palavras que podiam ser ditas. Os menestréis tocavam instrumentos como alaúdes, harpas ou flautas, enquanto contadores de histórias animavam a noite com narrativas heroicas ou cômicas. A caça era um dos passatempos favoritos dos nobres. Além de garantir alimentos, era um exercício de virilidade e destreza. Caçava-se cervos, javalis, coelhos, aves com falcões. Havia técnicas refinadas, trajes especiais e até literatura sobre o tema. A floresta era território sagrado do senhor, camponeses que caçassem sem permissão eram punidos com severidade. O domínio sobre a natureza reforçava o domínio sobre os homens. Os castelos também tinham funções administrativas e judiciais. O senhor ouvia disputas, aplicava leis, cobrava taxas, supervisionava cultivos, autorizava construções.
tinha conselheiros, escribas, guardas, capelães, escudeiros e servos à disposição. Alguns castelos mantinham escolas rudimentares, onde filhos de nobres aprendiam a ler latim ou a fazer contas. A biblioteca, embora modesta, continha missais, crônicas, tratados de medicina ou agricultura. Durante tempos de guerra, os castelos tornavam-se fortalezas ativas. As mulheres e crianças refugiavam-se dentro dos muros. Os homens defendiam com arqueiros, pedras, óleo fervente e portões reforçados. O cerco podia durar semanas ou meses. Faltava comida, água, luz. Os invasores tentavam escalar as muralhas, cavar túneis, incendiar portões, construir torres móveis. Se o castelo caía, os defensores podiam ser mortos, presos ou saqueados. Em tempos de paz, os castelos eram centros de ordem, em tempos de conflito, bastiões de resistência. A identidade da nobreza baseava-se na terra. Quanto mais terras, maior o prestígio. Por isso, os casamentos, heranças e alianças eram cuidadosamente planejados. A sucessão era um tema delicado, muitos conflitos surgiram por disputas de títulos ou territórios. Os filhos mais velhos herdavam os bens principais, enquanto os demais ingressavam no clero ou recebiam porções menores. A genealogia era registrada com zelo, pois o passado legitimava o presente. Apesar da riqueza e do poder, a nobreza também enfrentava desafios. Epidemias, guerras, revoltas camponesas, mudanças políticas podiam desestabilizar famílias inteiras. A necessidade de manter exércitos, alimentar dependentes e sustentar um estilo de vida luxuoso exigia recursos constantes. Alguns nobres endividavam-se, perdiam terras, caíam em desgraça. Outros buscavam apoio da igreja ou do rei para manter suas posições. O prestígio nobre não era apenas herança, mas uma construção contínua, feita de alianças, vitórias e demonstrações públicas de autoridade. No imaginário medieval, a nobreza ocupava o lugar dos que combatiam, oratores, os que rezam, belatores, os que combatem, e laboratores, os que trabalham. Os belatores garantiam a segurança do reino, protegiam a fé, sustentavam a ordem. Essa visão justificava seus privilégios, mas também os cobrava. Esperava-se bravura, generosidade, justiça e fé. A figura do cavaleiro piedoso, da dama virtuosa, do senhor sábio era idealizada em textos, vitrais, sermões e crônicas. Mas a realidade muitas vezes era mais dura, marcada por abusos, vaidade, violência e ambição. Ainda assim, a nobreza medieval deixou uma marca profunda na cultura europeia. Seus castelos ainda dominam colinas. Suas histórias vivem em lendas. Seus ideais de honra, lealdade e coragem influenciaram gerações. Entender a vida da nobreza na Idade Média é compreender uma parte vital da alma daquele tempo, onde a espada era símbolo de poder, a terra era tudo, e viver com glória era mais importante do que viver com conforto. Na medida em que a Idade Média avançava, especialmente a partir do século XI, mudanças significativas começaram a ocorrer no panorama social e econômico da Europa. Uma dessas mudanças foi o renascimento das cidades. Após séculos de retração urbana e isolamento rural, o continente começou a ver a reemergência de núcleos urbanos, impulsionados principalmente pelo crescimento populacional, pela melhoria das técnicas agrícolas e pela retomada das rotas comerciais. A vida nas cidades medievais era muito diferente da vida no campo, tanto no ritmo quanto na organização. Era barulhenta, movimentada, suja e dinâmica, um microcosmo de transformação em meio a uma sociedade ainda profundamente rural e feudal. As cidades medievais não surgiram de forma planejada. Muitas delas cresceram ao redor de antigos acampamentos romanos, castelos, mosteiros ou cruzamentos de rotas comerciais. Essas localidades atraíam feiras, mercados e viajantes, e aos poucos comerciantes e artesãos passaram a fixar residência ali. Com o tempo, foram erguendo-se ruas, casas de madeira, oficinas, estalagens e igrejas. A proximidade das muralhas era fundamental, segurança era um fator essencial em tempos de instabilidade. As cidades eram cercadas por muros de pedra, com portões que se fechavam à noite, protegendo seus habitantes de ataques, bandidos e até animais selvagens. O traçado das cidades era labiríntico.
As ruas eram estreitas e irregulares, muitas vezes com esgoto a céu aberto correndo no meio da via. O cheiro era uma mistura de excrementos, fumaça, couro curtido, comida e corpos mal lavados. Os prédios, geralmente de madeira e com andares superiores projetando-se sobre a rua, davam um aspecto sombrio e compacto ao ambiente urbano. As janelas eram pequenas, o vidro era raro e as luzes noturnas vinham apenas de velas ou lamparinas a óleo. O fogo era um risco constante, e incêndios destruíam frequentemente bairros inteiros. Apesar das condições sanitárias precárias e do perigo constante de doenças, as cidades representavam oportunidade. Ali, homens e mulheres podiam escapar do destino fixo da terra e buscar uma nova forma de vida. O ditado "O ar da cidade liberta" expressava a realidade jurídica de que um servo que vivesse por um ano e um dia em uma cidade, sem ser reclamado por seu senhor feudal, conquistava sua liberdade. Isso incentivava migrações e o crescimento das cidades. A cidade medieval era, portanto, um lugar de mobilidade, inovação e, para alguns, ascensão social. Dentro desses centros urbanos formava-se uma nova classe social, a burguesia. Os burgueses eram comerciantes, artesãos, banqueiros e profissionais liberais que ganhavam a vida por meio de seu trabalho e não por posses de terra. Sua riqueza vinha do comércio e da produção, e não de herança ou título. Eram homens práticos, voltados para os negócios, que aos poucos passaram a ganhar influência econômica e política. A burguesia não se encaixava nas categorias tradicionais da sociedade feudal, nobreza, clero e servos, e sua ascensão foi um dos motores que levaram à transição para a Idade Moderna. Os mercados eram o coração das cidades. Realizados em praças ou largos centrais, os mercados reuniam produtores, comerciantes e consumidores em uma vibrante troca de bens, notícias e cultura. Vendia-se de tudo: tecidos, frutas, especiarias, ferramentas, utensílios domésticos, animais, vinho, pão, carne e peixe. Havia também feiras maiores, realizadas periodicamente, que atraíam comerciantes de regiões distantes e funcionavam como verdadeiros eventos internacionais. Nessas ocasiões, podiam-se encontrar produtos do Oriente, como seda, perfumes, açúcar e especiarias exóticas, além de mercadorias provenientes do norte da África, do Mar Negro ou da Península Ibérica. O comércio se expandia em múltiplas direções, impulsionado por rotas terrestres e fluviais. Os rios europeus eram vias de transporte fundamentais, ligando interior e litoral. As cidades portuárias floresciam. Veneza, Gênova, Bruges, Lisboa e Marsella tornaram-se grandes centros de intercâmbio comercial. As associações de mercadores, conhecidas como guildas ou ligas comerciais, regulavam preços, fiscalizavam qualidade, protegiam interesses comuns e exerciam pressão política. A Liga Hanseática, por exemplo, foi uma poderosa aliança de cidades do norte da Europa, com influência que se estendia da Inglaterra à Rússia. Ao lado dos comerciantes, floresciam os artesãos. Sapateiros, ferreiros, carpinteiros, alfaiates, tecelões, padeiros e outros profissionais viviam em ruas dedicadas a seu ofício, muitas vezes agrupados em corporações de ofício. Essas corporações funcionavam como sindicatos medievais, organizando o aprendizado do ofício, protegendo os padrões de qualidade e regulando a concorrência. Havia uma hierarquia clara: aprendizes trabalhavam com mestres durante anos antes de se tornarem artesãos plenos. O trabalho era feito em oficinas familiares, com a ajuda de filhos, esposas e aprendizes. Cada produto levava a marca do mestre, que garantia sua qualidade. A vida urbana também era marcada por uma efervescência cultural e religiosa. As igrejas e catedrais dominavam a paisagem com suas torres, vitrais e sinos. As cidades competiam entre si para erguer a mais bela catedral, e essas obras podiam levar séculos para serem concluídas. Dentro delas, realizavam-se não só missas, mas também encontros sociais, proclamações, julgamentos e celebrações. A religião estava em todo lugar: procissões, confrarias de ofício, santos padroeiros das profissões, oratórios domésticos. Ao mesmo tempo, o ambiente urbano favorecia a circulação de ideias. Escolas surgiam em torno das catedrais, mais tarde se transformando em universidades. Leigos letrados, monges, filósofos e médicos conviviam nesse caldeirão de saber.
A política urbana era, em muitos casos, autônoma. Muitas cidades conquistaram cartas de franquia, documentos concedidos por reis ou senhores que garantiam privilégios e liberdade de administração. Algumas se tornaram comunas livres, com conselhos, magistrados e milícias próprias. A participação cívica era limitada aos cidadãos plenos, geralmente homens de posses, mas ainda assim representava uma novidade em um mundo onde o poder vinha do nascimento. Os conflitos entre a burguesia urbana e os nobres feudais eram frequentes, e refletiam um embate entre dois modelos de sociedade em transição. Com a urbanização, vieram também os desafios, a superpopulação, a escassez de recursos, o risco de epidemias. A peste negra, que assolou a Europa no século XIV, encontrou nas cidades o ambiente ideal para se espalhar: aglomeração, falta de higiene, ratos e pulgas. Milhares morreram em poucos meses, e em algumas localidades a população urbana foi reduzida pela metade. O medo e o desespero levaram à perseguição de minorias, como os judeus, e ao florescimento de movimentos religiosos apocalípticos. Apesar das tragédias, as cidades medievais resistiram e cresceram. Elas eram centros de renovação, espaços de confronto e convergência de culturas. A urbanização medieval lançou as sementes de muitas instituições modernas: o município, o comércio capitalista, a universidade, a imprensa e o Estado centralizado. A vida urbana introduziu uma nova lógica de tempo, mais marcada pelos sinos da igreja e pelo ritmo dos mercados do que pelas estações agrícolas. Introduziu também uma nova mentalidade, menos resignada ao destino e mais voltada para o esforço individual, a iniciativa e a negociação. Em resumo, as cidades medievais eram lugares de contradição. Eram sujas, perigosas e desorganizadas, mas também vibrantes, criativas e inovadoras. Eram um reflexo de uma sociedade que começava lentamente a se transformar, que mantinha um pé no mundo antigo e outro no futuro. Nelas se misturavam camponeses recém-chegados, ricos comerciantes, clérigos eruditos, mendigos, músicos, soldados, estrangeiros e andarilhos. Era um mosaico humano em constante ebulição, onde o futuro da Europa estava sendo silenciosamente moldado entre vielas estreitas, sinos tocando, moedas tilintando e vozes misturadas em dezenas de línguas e sotaques. Na Idade Média, o acesso ao conhecimento era privilégio de poucos, e o conceito de educação como o entendemos hoje era restrito e profundamente ligado à religião. No entanto, contrariamente à ideia de um período completamente mergulhado na ignorância, a Idade Média foi também um tempo de preservação, transmissão e até mesmo de criação de saber. As sementes da educação moderna começaram a ser lançadas nesse tempo, sobretudo a partir do século XI, com o surgimento das universidades e a valorização da racionalidade como instrumento de compreensão do mundo. Durante os primeiros séculos medievais, após a queda do Império Romano do Ocidente, a cultura clássica sobreviveu principalmente graças aos mosteiros. Os monges beneditinos e de outras ordens religiosas se dedicavam à cópia de manuscritos antigos, gregos, romanos e cristãos, em escritoria, salas destinadas exclusivamente à transcrição de livros. Ali preservavam-se obras de Aristóteles, Platão, Cícero, Galeno, Hipócrates, além de tratados bíblicos, hinos religiosos escritos dos padres da Igreja como Santo Agostinho e São Jerônimo. Era uma tarefa lenta, minuciosa e exigente, que exigia anos de formação. Esses monges eram também os responsáveis por uma forma rudimentar de ensino. Os mosteiros serviam como centros de instrução religiosa e de alfabetização, destinados sobretudo à formação de novos membros da ordem. Os alunos aprendiam a ler e escrever em latim, língua da igreja e do saber. Estudavam textos religiosos, salmos, gramática, retórica, lógica e, eventualmente, matemática e astronomia. Essa tradição de estudo monástico foi o alicerce para o renascimento cultural dos séculos seguintes. Com o crescimento das cidades e o fortalecimento da igreja, surgiram as escolas catedralícias, ligadas às grandes igrejas e catedrais urbanas. Essas escolas tinham como objetivo formar clérigos para atender à demanda da administração eclesiástica, mas também começaram a atrair filhos de nobres e burgueses em busca de prestígio ou de carreiras administrativas e jurídicas. As escolas eram organizadas em torno do estudo das 7 artes liberais, o trivium, gramática, lógica e retórica, e o quadrivium, aritmética, geometria, música e astronomia.
O trivium preparava o aluno para pensar, argumentar e escrever, o quadrivium oferecia um panorama do mundo natural. A partir do século XII, nasce uma instituição que marcaria profundamente a cultura ocidental, a universidade. As primeiras surgiram na Itália, Bolonha, na França, Paris, e na Inglaterra, Oxford. Eram comunidades de mestres e alunos que se reuniam para ensinar e aprender, organizadas muitas vezes como corporações autônomas. As universidades medievais tinham estrutura própria, normas internas e privilégios concedidos por papas ou reis. Os estudantes vinham de toda a Europa e formavam uma elite intelectual em formação. A língua comum era o latim, o que permitia a circulação de ideias e obras entre regiões distintas. O currículo das universidades era rígido. O estudante começava com as artes liberais, e só depois passava para as faculdades superiores, teologia, direito, medicina. A teologia era considerada a rainha das ciências, pois tratava do conhecimento de Deus. A medicina baseava-se nos textos de Galeno e Hipócrates, lidos à luz da tradição cristã. O direito era dividido em canônico, da Igreja, e civil, romano. As aulas eram essencialmente expositivas, com longas leituras dos textos clássicos e seus comentários. A memorização, o debate formal e a repetição eram os métodos pedagógicos predominantes. Uma das figuras mais importantes do ensino medieval era o mestre escolástico. Os mestres desenvolviam raciocínios sofisticados, combinando fé e razão, Bíblia e lógica aristotélica. O método escolástico visava conciliar a doutrina religiosa com os princípios da filosofia clássica. Entre os principais nomes dessa tradição estavam Pedro Abelardo, Santo Anselmo de Cantuária e, sobretudo, São Tomás de Aquino. Este último, com sua obra Suma Teológica, tentou sistematizar todo o saber cristão à luz da razão, fundando o pensamento tomista, que seria a base da filosofia cristã por séculos. A cultura medieval também se expressava fora das universidades. Os trovadores e jograis levavam a poesia, a música e a narrativa às cortes e feiras. Cantavam o amor cortês, as façanhas dos cavaleiros, lendas populares e sátiras sociais. Muitos dos relatos épicos da época, como a Canção de Rolando ou as lendas arturianas, eram transmitidos oralmente e depois registrados por escribas. As bibliotecas eram raras, os livros eram caros e produzidos à mão, geralmente sob encomenda. Possuir livros era um privilégio de monges, estudiosos e grandes senhores. Com o tempo, algumas mulheres também participaram da vida intelectual. Ainda que excluídas das universidades, certas abadesas e monjas destacaram-se como escritoras, místicas e educadoras. Hildegarda de Bingen, por exemplo, foi compositora, cientista e visionária, deixando uma obra vasta em teologia, medicina e música. Christine de Pizan, já no fim da Idade Média, escreveu obras filosóficas e feministas que defendiam o valor intelectual das mulheres e criticavam os preconceitos de seu tempo. O conhecimento médico na Idade Média era uma mistura de saberes antigos, práticas empíricas e influências religiosas. Os médicos medievais aprendiam a teoria dos humores, sangue, fleuma, bile negra e bile amarela, e acreditavam que o equilíbrio entre eles era essencial para a saúde. Também recorriam à astrologia para diagnosticar e tratar doenças. As universidades tinham cursos de medicina, mas o contato com o corpo humano era restrito, dissecações eram raras e muitas vezes proibidas. Os cirurgiões, por sua vez, eram geralmente barbeiros e práticos, sem formação universitária, mas com grande experiência no trato com feridas, fraturas e infecções. A transmissão do conhecimento não se dava apenas nos espaços formais. Os aprendizes aprendiam com os mestres artesãos, os filhos com os pais, os camponeses com os anciãos da comunidade. A sabedoria popular, passada de boca em boca, era rica em conhecimento prático sobre ervas, clima, agricultura, parto, culinária e construção. Muitas dessas tradições foram preservadas em manuscritos tardios e tratados compilados por monges e estudiosos. O contato com o mundo islâmico, especialmente através da Península Ibérica e das Cruzadas, foi fundamental para o renascimento cultural medieval. A civilização islâmica preservou e desenvolveu os saberes da antiguidade, e suas traduções em árabe de Aristóteles, Ptolomeu, Galeno, Euclides e outros chegaram à Europa e provocaram um verdadeiro florescimento intelectual.
Centros como Toledo e Palermo tornaram-se polos de tradução e intercâmbio cultural. A medicina, a matemática, a astronomia e a filosofia árabe exerceram forte influência nos estudiosos cristãos. Ao longo da Idade Média, a cultura escrita foi lentamente se expandindo. O papel, vindo da China via o mundo árabe, começou a substituir o pergaminho, tornando os livros mais acessíveis. A criação das universidades exigia cada vez mais cópias de textos, e a produção de manuscritos tornou-se uma indústria urbana. Cópias eram feitas por escribas profissionais, iluminadores decoravam os livros com letras capitulares, margens floridas e miniaturas. Ainda assim, um único livro podia custar o equivalente a uma pequena propriedade rural. A educação das crianças variava muito conforme a classe social. Os filhos da nobreza eram educados por tutores privados ou enviados a mosteiros. Aprendiam latim, história sagrada, etiqueta, cavalaria e administração. As meninas aprendiam a bordar, costurar, cantar, e em algumas famílias, a ler. Já os filhos de camponeses raramente tinham acesso à alfabetização. Aprendiam a trabalhar desde cedo, com o exemplo dos pais. Algumas cidades começaram a criar escolas públicas elementares no fim da Idade Média, ensinando leitura, cálculo e catecismo a meninos da burguesia. O final da Idade Média trouxe transformações significativas. A invenção da imprensa por Gutenberg, por volta de 1440, mudaria para sempre a forma como o conhecimento era produzido e disseminado. Com os livros impressos, o saber se tornaria mais acessível, mais rápido e mais plural. As ideias circulariam com mais liberdade e velocidade. Era o fim da exclusividade do saber e o início de uma nova era. Em resumo, a Idade Média não foi uma era de trevas culturais, como por muito tempo se acreditou. Foi um tempo de transição, em que o saber antigo foi preservado e gradualmente reinventado. Foi o período em que a racionalidade escolástica encontrou espaço no seio da fé, em que monges silenciosos preservaram a herança greco-romana, e onde, aos poucos, nasceu a universidade, essa instituição que moldaria todo o pensamento ocidental. A educação medieval, com suas limitações e seus avanços, foi o terreno fértil onde germinaram o humanismo, a ciência moderna e as grandes revoluções culturais que viriam nos séculos seguintes. Conforme a Idade Média avançava rumo ao seu final, entre os séculos XIV e XV, a Europa mergulhava em uma sucessão de conflitos e transformações que desestruturariam muitos dos pilares sobre os quais se apoiara por séculos. O sistema feudal, os valores tradicionais da cavalaria, a supremacia da igreja e a relativa estabilidade social rural passaram a ser desafiados por forças novas e turbulentas. Entre essas forças destacavam-se a guerra, a peste, as revoltas camponesas, o avanço das monarquias centralizadas e, sobretudo, uma mudança na forma como os homens compreendiam a si mesmos e o mundo. Um dos eventos mais marcantes desse período foi a Guerra dos 100 Anos, travada entre a França e a Inglaterra de 1337 a 1453. Embora não tenha sido uma guerra contínua, seus múltiplos episódios de batalhas, tréguas e retomadas deixaram cicatrizes profundas. A origem do conflito estava em disputas dinásticas e territoriais, mas também refletia o surgimento de um novo espírito nacional. Durante essa longa guerra, cavalaria tradicional e exércitos feudais foram sendo substituídos por soldados mercenários, arcos longos e táticas de cerco. A famosa vitória inglesa em Azincourt, por exemplo, demonstrou que um exército disciplinado e armado com arqueiros podia derrotar a mais orgulhosa cavalaria francesa. Contudo, a França acabaria vencendo o conflito, em parte graças à inspiração de figuras como Joana d'Arc, camponesa que alegava ouvir vozes divinas e liderou os franceses em momentos cruciais. Enquanto os campos de batalha se enchiam de sangue, os campos de cultivo também eram assolados por desastres. A Grande Fome de 1315 a 1317, provocada por colheitas fracassadas e invernos rigorosos, matou centenas de milhares. Mas foi a peste negra, em meados do século XIV, que mais profundamente abalaria a estrutura social da Europa. Originária possivelmente da Ásia Central e propagada por rotas comerciais, a peste bubônica chegou à Europa em 1347 e em poucos anos exterminou entre um terço e metade da população europeia. Cidades inteiras foram dizimadas, e o medo espalhou-se por todo o continente.
Os sintomas eram horríveis: febre alta, dores no corpo, manchas negras e bubões que supuravam. As mortes aconteciam em questão de dias. O impacto psicológico e social da peste foi profundo. Muitos viam nela o castigo divino pelos pecados da humanidade, e procissões de flagelantes percorriam vilas e cidades se chicoteando em penitência. Outras comunidades procuravam bodes expiatórios, e judeus foram massacrados em várias regiões, acusados falsamente de envenenar poços. Houve também aqueles que se entregaram ao prazer e à libertinagem, acreditando que o fim estava próximo. A mortalidade em massa levou à escassez de mão de obra, ao aumento dos salários e à queda do valor da terra. Isso abalou profundamente a economia feudal e deu impulso à emancipação de muitos camponeses. Nesse contexto de crise, várias revoltas eclodiram. A Jacquerie na França, 1358, a Revolta Camponesa na Inglaterra, 1381, motins urbanos na Flandres, na Itália e na Península Ibérica mostraram que os camponeses e os trabalhadores urbanos estavam cada vez mais dispostos a questionar os privilégios dos nobres e as exigências fiscais dos governantes. Embora a maioria dessas revoltas tenha sido brutalmente reprimida, elas plantaram as sementes de uma nova consciência social. A desigualdade e a miséria passaram a ser vistas não apenas como naturais, mas como algo que podia e devia ser transformado. Ao mesmo tempo, as monarquias se fortaleciam. Reis como Felipe, o Belo, da França, ou Eduardo III, da Inglaterra, começaram a centralizar o poder, criando burocracias, tribunais, impostos e exércitos permanentes. O modelo feudal de lealdades pessoais e territórios descentralizados cedia lugar ao embrião do Estado moderno. A Igreja, por sua vez, enfrentava crises internas. O papado passou por um período de profunda instabilidade, com o chamado Cativeiro de Avignon, de 1309 a 1377, quando os papas passaram a residir sob influência francesa, seguido do Grande Cisma do Ocidente, de 1378 a 1417, quando 2 ou até 3 papas reivindicavam simultaneamente a autoridade suprema. A autoridade da Igreja ficou abalada, e surgiram críticas internas, prelúdios da futura reforma protestante. Na esfera cultural, os ventos também mudavam. A redescoberta de textos clássicos, a valorização do indivíduo e a observação da natureza inspiravam uma nova maneira de pensar. A Idade Média começava a ceder lugar ao Renascimento. Nas cidades italianas, artistas, estudiosos e mecenas promoviam uma revolução estética e intelectual. O humanismo renascentista não negava a fé, mas colocava o ser humano no centro da reflexão filosófica. O latim ainda era a língua da erudição, mas as línguas vernáculas ganhavam espaço com autores como Dante Alighieri, Geoffrey Chaucer e Christine de Pisa. A literatura tornava-se mais próxima do cotidiano das pessoas, refletindo angústias e esperanças do povo comum. Com a invenção da imprensa por Johannes Gutenberg, por volta de 1440, o conhecimento começou a se espalhar com uma velocidade inédita. Os livros impressos eram muito mais baratos do que os manuscritos, e as ideias começaram a circular com maior liberdade. Isso teve um impacto enorme na educação, na religião, na ciência e na política. As universidades floresciam, mas também as escolas laicas e o ensino básico ganhavam importância. A alfabetização começou a crescer, e as pessoas passaram a ter acesso a diferentes pontos de vista. A Igreja já não detinha o monopólio absoluto do saber. Outro fator importante foi a expansão marítima. O fim da Idade Média coincidiu com as primeiras grandes navegações. A queda de Constantinopla para os turcos otomanos em 1453 foi um golpe simbólico e prático, encerrava de vez a antiguidade oriental e fechava rotas comerciais por terra com o Oriente. Isso incentivou portugueses e espanhóis a buscarem rotas marítimas alternativas. Em 1492, Cristóvão Colombo chegaria às Américas. Em 1498, Vasco da Gama atingiria a Índia. O mundo conhecido se ampliava de forma radical, abrindo caminho para a era moderna de colonizações, trocas globais, escravidão e confrontos culturais. Assim, o fim da Idade Média não ocorreu de forma repentina, mas foi um processo de transição. Por muito tempo, o mundo medieval conviveu com elementos que seriam centrais na modernidade.
Muitos dos valores e instituições criados na Idade Média permaneceram influentes por séculos: a universidade, o parlamento, a ideia de direito natural, os conceitos de nação e de justiça. A própria Igreja Católica, apesar de suas crises, manteve-se como uma força cultural e política poderosa até muito além da Idade Média. É comum ver a Idade Média retratada como um tempo escuro, de ignorância, opressão e estagnação. No entanto, essa imagem é simplista e imprecisa. De fato, foi um período de grandes limitações, técnicas, sanitárias, sociais, mas também foi um tempo de profundas realizações espirituais, artísticas e intelectuais. Foi durante a Idade Média que se consolidaram as bases da civilização europeia: línguas, nações, instituições, práticas religiosas, costumes jurídicos e até mesmo a ética do trabalho e do progresso que influenciariam o capitalismo. A figura do cavaleiro, o ideal de justiça divina, a crença em um mundo moralmente ordenado e a visão linear da história com começo, meio e fim são todos legados desse tempo. Em seus últimos séculos, a Idade Média nos mostra o paradoxo de um mundo que ruía e nascia ao mesmo tempo. Castelos eram abandonados, mas cidades floresciam. A peste devastava populações, mas criava novas oportunidades. A fé era questionada, mas também aprofundada. Era um tempo de incertezas, e justamente por isso, de possibilidades. A Europa medieval, entre guerras e preces, entre mosteiros e mercados, entre catedrais e fogueiras, construiu o terreno fértil onde germinariam o Renascimento, a Reforma, as descobertas científicas e a modernidade. A Idade Média não terminou em um único ano, nem com um único evento. Mas quando olhamos para os finais do século XV e início do século XVI, com a queda de Constantinopla, a viagem de Colombo, a invenção da imprensa e o início da Reforma Protestante, percebemos que algo de fundamental havia mudado. As estruturas medievais estavam sendo deixadas para trás, e o mundo se preparava para entrar em um novo ciclo da história humana.